grite alto, não se contenha. Levante a voz como trombeta. Anuncie a meu povo a rebelião dele e a comunidade de Jacó os seus pecados. Pois dia a dia me procuram, parecem desejosos de me conhecer e conhecer os meus caminhos, como se fossem uma nação que faz o que é direito e que não abandonou os mandamentos do seu Deus. Pedem-me decisões justas, parecem desejosos que Deus se aproxime deles, porque jejuamos, dizem, e não viste, porque nos humilhamos e não reparaste. Contudo, no dia do seu jejum, vocês fazem o que é do agrado de vocês e exploram os seus empregados. Seu jejum termina com discussão e rixa e em brigas e socos brutais. Vocês não podem jejuar como fazem hoje e esperar que a sua voz seja ouvida do alto. Será esse o jejum que escolhi? Que apenas um dia o homem se humilhe, incline sua cabeça e se deite sobre o pano de saco e cinzas? É isso que vocês chamam de jejum? Um dia aceitável ao Senhor? O jejum que desejo não é esse: soltar as correntes da injustiça, desatar as cordas do jugo, pôr em liberdade os oprimidos e romper todo o jugo? Não é partilhar sua comida com o faminto, abrigar o pobre desamparado, vestir o nu que você encontrou? E não recusar ajuda ao próximo? Aí sim a sua luz irromperá como a alvorada e prontamente surgirá a sua cura. A sua retidão irá adiante de você e a glória do Senhor estará na sua retaguarda. Aí sim você clamará ao Senhor e Ele responderá. Você gritará por socorro e Ele dirá: aqui estou. Se você eliminar do seu meio o jugo opressor, o dedo acusador e a falsidade do falar, se com renúncia própria você beneficiar os famintos e satisfizer o anseio dos aflitos, então sua luz despontará nas trevas e a sua noite será como meio-dia. O Senhor o guiará constantemente, satisfará os seus desejos numa terra ressequida pelo sol e fortalecerá os seus ossos. Você será como um jardim bem regado, como uma fonte cujas águas nunca faltam. Vamos orar? Pai nosso, nós nos juntamos aqui mais uma vez, em nome de Jesus. E também, Pai, nos juntamos aqui em nome daqueles que sentem falta, que sentem ausência, que não percebem a Tua presença. Nos reunimos aqui, Pai, também como Teus filhos e filhas carentes, extremamente limitados. E queremos reconhecer, Pai, que Tu és o Deus que nos socorre. E queremos pedir essa manhã que o Teu Espírito conduza os nossos olhos, os nossos pensamentos, os nossos desejos, Pai, que o Teu Espírito conduza os nossos ouvidos
porque queremos ouvir, Pai. Nós pressupomos que Tu tens algo a dizer que é relevante para a minha vida, para a nossa vida, para essa cidade, para nós como igreja e comunidade. E é isso que a gente está fazendo aqui hoje, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Bom dia. Hoje a gente vai entrar numa conversa com os seguidores de Jesus. E eu queria que você guardasse essa poesia inicial aqui que é gritada pelo Isaías. Eu não gritei aqui, não quero estourar o microfone nem os seus ouvidos. Mas quando um profeta surge dentro de uma leitura bíblica, o cenário, ele é assim, um palco e um povo. E ele tem uma função diante do povo. E a função dele é reorientar os olhos, os ouvidos e o tempo do povo. Guarda essa frase que tem aqui, que o Isaías fala assim, que vocês estão gritando, e quando reorientar a atenção de vocês, e vocês gritam por socorro, Deus diz assim: estou aqui. E eu tenho uma pergunta para você hoje, que cabe também para nós como igreja e para esse grupo aqui. A pergunta é o que você prioriza? E o que você vem priorizando nos últimos tempos na sua vida? O que se tornou importante para você, a ponto de você reorientar e reorganizar a sua agenda? O que disputa? O que disputa atenção? Talvez você tenha priorizado estabilidade, que no meio do nosso caos, da nossa cidade gigantesca, da velocidade das informações, o que nós queremos é um pouco de paz e estabilidade. Talvez o que você tem priorizado é um relacionamento estável. Talvez com você mesmo e talvez com a pessoa que você tem como a mais importante ou a que deveria ser mais importante. Eu quero entrar com você aqui num outro ambiente da sua mente e te perguntar agora assim, presta atenção para onde vai a sua mente ao ouvir essa pergunta aqui. A primeira é: o que você prioriza? A segunda é: o que vocês priorizam? E aí tem mais uma: o que eles priorizam? Tu percebe que ao ouvir uma palavra, a nossa mente corre para um lado e acessa um grupo de informações, porque agora eu aqui desse lado perguntei e tratei você como um vocês. O que vocês priorizam? Aí isso me obriga a olhar para o lado. Fazer aquele negócio que ninguém gosta quando o pastor faz. Olhe para o lado e veja a pessoa que está do seu lado. Isso aí é o vocês. A gente vai entrar na conversa aqui com os seguidores de Jesus que eles estão tendo, e é a conversa como o Marcos, que foi um dos caras envolvidos pelo movimento dos amigos de Jesus e se considerou importante para agregar aquela missão. E antes da gente entrar na conversa, é fundamental que você entenda o começo da conversa, o jeito que o Marcos apresenta a conversa. E o começo da conversa para o Marcos, ele diz o seguinte, desde o comecinho. Ele diz assim:
essa aqui é a notícia sobre o movimento do Jesus. Fica ligado nessa notícia. E aí ele inicia a notícia lá no passado, puxando a memória desse povo aqui que se diz interessado em seguir o Jesus e replicar e ter ele como prioridade, ter ele como referência. Ele diz assim: como foi anunciado antes pelo profeta mais importante que existiu na nossa cultura, como ele anunciou, agora está próximo e é chegado o novo governo. E essa é a base, essa é a tese para todo o resto da conversa que o Marcos tem com essas pessoas aqui. E é fundamental manter isso dentro do seu pensamento em toda a jornada aqui. E eu vou te dar uma dica que é um desafio me seguir durante a minha jornada, quando eu entro para a conversa bíblica e tento explanar algumas coisas aqui, é que é um desafio ficar junto ao longo de toda a jornada. Então é tipo cada um entra numa canoa e a gente vai descer aqui, pegar um igarapé e desce um braço e volta, mas o que eu quero que você guarde no seu entendimento sobre essa conversa de Jesus aqui é esse começo, essa base, que é chegado uma outra realidade. Ok, vamos lá. Capítulo 3 de Marcos. O Marcos conta uma história, ele inicia assim: noutra ocasião ele entrou na sinagoga e estava ali um homem com uma das mãos atrofiada. Alguns deles estavam procurando um motivo para acusar Jesus e por isso o observaram atentamente, para ver como ele e se ele iria curá-lo no sábado. Jesus disse ao homem da mão atrofiada: levante-se, vem para o meio. E depois Jesus lhes perguntou: o que é permitido fazer no sábado? O bem ou o mal? Salvar a vida ou matar? Mas eles permaneceram em silêncio. Quem são eles? De onde vem e por que eles continuam à frente aqui dessa conversa? Para a gente compreender bem, tem que dar uns pulos para trás aqui. E lembra que Marcos começou a conversa falando sobre o quê? Exatamente. Que chegou. O negócio chegou. Oi. Vermelhou o curral aqui. Gostou, né? Do que eu estava falando? Ele disse, ele começou a conversa e ele encaixou um tijolo na base da conversa. Ele disse: chegou aqui, ó. E presta atenção nisso. E aí o jeito que o Marcos narra a história é muito interessante, porque de todos os evangelistas, ele é o mais apressado. Ele quer contar logo a história. Ele é curto e grosso, ele é objetivo, ele diz: olha, o começo da conversa e da notícia de Jesus é essa aqui. Chegou um outro governo e uma outra realidade alcança você, está disponível. Quer ver como chegou? E aí ele entra e começa a dar uma sequência e falar as histórias de Jesus que fortalecem esse entendimento de que chegou mesmo. E ali no capítulo 2, Jesus estava com os amigos dele e o Marcos começa a contar uma história assim. Jesus vinha caminhando com os amigos e aí eles passaram por um ambiente ali que tinha algumas sementes e milho e alguma comida que precisava ser colhida. E era sábado. E daí que era sábado? Sábado era um dia importante para a cultura
sábado todo mundo deveria ter uma prioridade. E essa prioridade anulava as outras prioridades. É isso que regia a cultura. E aí Jesus vinha caminhando por um campo e os amigos dele pegam ali umas sementes, começam a descascar e a comer. E aí eles começam a observar para ver se ele sabia o que era prioridade naquele dia. E aí eles perguntam, que história é essa? Como é que é chegado o novo governo e o sábado não é prioridade? Como é que no sábado você não segue o padrão? E aqueles que estão te seguindo, acreditando que você é esse cara, você é o cara que vai libertar Israel, e a nossa cultura vai vir e florescer e vir à tona e se tornar padrão para o mundo inteiro ver. Como é que eles estão desobedecendo? Você está mudando o que é prioridade? E aí Jesus entra numa conversa ali e ele diz uma frase famosa. Ele diz assim, o que é permitido fazer aqui no sábado? E aí ele pergunta, para que serve o sábado? Para quem é o sábado? E aí surge a conversa que os crentes amam colocar no debate quando estão conversando com outros irmãos e dizem, o sábado foi feito para o homem não foi feito para o sábado. E isso estava na mente de Jesus, quando entra nesse capítulo 3 aqui, e o Marcos coloca assim, e um outro dia, que era no sábado, ele estava lá na sinagoga, porque isso era prioridade naquele dia. E esse povo queria entender, eles queriam entender, se realmente havia chegado um novo momento para eles. Porque isso importa. Quando você é o povo oprimido, quando você é o necessitado, o carente, quando você é o rejeitado, eu quero saber quando é que chega a minha vez. Porque eu vou reorientar a minha vida e seguir esse caminho aqui. O que é permitido fazer para não desagradar a Deus no dia que Ele disse que não era para eu fazer nenhum esforço? E Jesus vinha saindo desse debate. E o Marcos achou importante manter esse debate desde o comecinho da história. E quando Jesus entra e ele faz a pergunta e ele vê uma pessoa necessitada, com a mão atrofiada, e eles, os interessados, se reúnem e olham, bora ficar de olho nele. Espia só, para ver o que ele vai fazer. E Jesus chama a pessoa aqui para o meio, para o centro. E naquela época a cultura não era assim, palco, plateia, era as pessoas sentadas ao redor, e aí tinha uma pedra maior no meio, e as escrituras ficavam ali, e quando era a vez do profeta ou do mestre chegar ali, ele ali compartilhava, e estava todo mundo enxergando o que acontecia no centro, e aí ele chama o homem ali, ele diz, vem aqui e fica aqui no meio. Agora você vai ser a prioridade aqui, nessa conversa. Por que Jesus faz a pergunta que tem uma resposta óbvia? Olha o movimento desse cara. Ele puxa a conversa não para o que é permitido fazer no sábado, mas ele pergunta, onde é que deve estar a nossa atenção? Olha nós aqui. É o ritual? Porque o ritual, ele me constrange a cumprir as regras, para eu me manter dentro do que é legal, do que é correto. E a minha tendência é, se eu seguir isso aqui, eu fiz o mínimo aceitável.
E Jesus, naquele momento ali, ele puxa outra coisa para o meio da conversa e ele mostra o quê? A necessidade. O que é permitido fazer no sábado, o bem ou o mal? A resposta é óbvia. Qual é a resposta? O silêncio. Essa foi a resposta óbvia para aqueles interessados que tinham certeza que eles sabiam, que eles tinham condições de dizer o que era mais importante na cultura deles. E esses aqui específicos, eu digo isso instigadoramente, esses aqui, eles são os crentes. Eles são o povo que mergulha na Bíblia. Eles são os que chegam cedo e vêm para o ponto de partida. Eles são os pastores aqui. Essa história ela é importante hoje, porque a nossa sociedade continua sendo organizada desse jeito, em que alguns, teoricamente, sabem e têm condições de dizer para os outros o que eles deveriam priorizar. E eles ficam em silêncio. O que você prioriza que quando você percebe, você silencia? Quando entra no teu entendimento que não tem outra realidade mais importante aqui diante dessa que apareceu na minha frente. E você silencia. E olha a reação de Jesus diante do silêncio. Irado. Irado olhou para os que estavam à sua volta. Profundamente entristecido por causa dos seus corações endurecidos. E disse ao homem: estenda a mão aí. Lembra que ele está irado aqui, e as emoções que surgem dentro do coração de alguém irado, e o que vem na cabeça de alguém que está irado. E ele fica com raiva, ele fica triste. E aí ele diz assim: ei, pega essa tua mão e coloca bem aqui, ó. E olhando para aqueles que estão ao redor, ele expõe uma necessidade de um ser humano que nem conseguia trabalhar no sábado. Nem mão ele tinha para pecar. E eu estou preocupado aqui se esse aqui é o cara que vai mudar tudo na nossa história. Mas a necessidade real que está aqui do meu lado, eu não percebo e eu fico em silêncio. Que conversa é essa? Vem aqui e coloca a mão aqui. E ele estendeu a mão e ela foi restaurada. E aí eles, sabe o que eles fizeram? Os fariseus, os políticos, os vereadores, as pessoas importantes e influentes, os crentes mais influentes da comunidade, se juntaram para se organizar ali, para ver como é que a gente vai acabar com esse cara. Olha como ele está expondo a gente. Quem é esse cara? A resposta óbvia não é segue a lei ou não segue a lei. No capítulo 2 de Marcos, Jesus entra para uma história para falar com as mesmas pessoas, as pessoas influentes. E ele começa a responder para os entendidos, quase que como afrontando e dizendo assim: vocês sabem o que é permitido fazer no sábado? E lembra que os amigos dele vieram limpando ali coisas para comer e pegando aquelas sementes e comendo, e era o sábado. E aí Jesus cita um episódio lá de antigamente
E ele traz à tona a memória do rei Davi. No capítulo 2, ele coloca ali e ele diz: o problema é comer no sábado? O problema é preparar um alimento nesse dia? Lembra daquela história do Davi na época que o sacerdote Abiatar era o sumo sacerdote? Lembra dessa época, seus crentes? E os entendidos é óbvio que lembram. Ele puxa a autoridade máxima e leva a mente daqueles que estavam ali para o ápice da cultura, em que eles tinham orgulho de dizer: esse aqui é o nosso rei. E aí ele mostra como o Davi aparentemente quebra as regras. E o Davi vai com os guerreiros dele, depois de dias e dias na batalha e fugindo e procurando um lugar para receber acolhimento e alimento. E Davi chega na área do templo e tem aquele ambiente que só o sacerdote pode entrar, que é tipo aqui atrás, assim, que é o Santo dos Santos. Porque ele é a pessoa escolhida e ele entra lá e faz o ritual. E qualquer pessoa que não fosse ele, se entrasse ali, o que acontecia? Eles morriam. Para deixar bem claro que tem ordem nesse lugar aqui, e entra em linha. E o Davi entra, vai para uma mesinha ali que tinha uma oferenda, né, uns pães, pega os pães e volta e traz para os amigos dele, os guerreiros suados. Não estava com a roupa de ver Deus do domingo. E ele dá comida para eles e alimenta eles. E ele não morre. E isso é no sábado. Mas o que era prioridade nesse dia? E Jesus joga essa para os crentes ali. Ele dizia: e aí, o que você vai fazer com isso? E aqui, de novo, ele faz a pergunta: e aí, o que é mais importante fazer no sábado? Porque essa hora que eu tenho que parar e reorientar as minhas prioridades, eu tenho que parar e refletir. E olhar e colocar alguém no centro da decisão e dizer: quem é que é digno de dizer o que é prioridade para mim? E aí você senta e começa a planejar o seu dia e a sua semana. Essa pergunta me faz calar porque eu tenho que virar para dentro. E ela me leva para uma jornada que ela é quase avaliativa. No que eu estou investindo o meu tempo, o meu esforço e a minha energia? E o que é interessante aqui nessa conversa com Jesus é que ele está num ambiente em que as pessoas pressupõem que elas sabem o que é mais importante. Elas têm certeza que elas estão em condições de julgar e dizer o que é mais importante nesse ambiente aqui, para manter a ordem e o controle nesse ambiente aqui. Bom, as nossas referências culturais, elas estão ali, está escrito na parede, como é que se comporta. Jesus é tão ousado, tão audacioso, e tão sutil ao mesmo tempo, mas aqui ele meio que quebra o protocolo dele, porque ele percebe que a necessidade está dentro da casa. E quando ele coloca a pessoa no centro, ele diz: você tem o silêncio e eu tenho aqui a prioridade. Será que eu tenho condições de dizer o que é melhor para mim?
Será que eu sei entrar para dentro dos meus pensamentos, das minhas conclusões sobre o que a realidade hoje está apresentando para mim? Será que eu consigo articular e convencer para eu dizer, está aqui, isso aqui é o que é prioridade na minha vida? Fica comigo aí que a gente vai virar a curva aqui. No comecinho, quando Marcos, a primeira história que ele conta sobre Jesus, está ali acho que no capítulo 2 também, no início do capítulo 2, ele fala que Jesus já estava no movimento dele, anunciando o partido político dele que estava agora assumindo o mandato, colocando em causa a narrativa cultural, dizendo, somos o povo oprimido, mas é chegada uma realidade em que isso não vai ser o que mais importa. E aí Jesus começou a ensinar e as pessoas começaram a segui-lo, porque ele ensinava como alguém que sabia o que era importante. E aí um dia ele estava na casa de uma pessoa, ele e os discípulos dele, eles começaram a se reunir ali ao redor da mesa e a casa começou a ficar entupida de gente. E desconfortável. E tão cheia que não tinha mais como abrir a porta de entrada. Para você que é crente velho, talvez você lembre dessa quando tinha a escola bíblica dominical. Jesus misericórdia. Aí tem a historinha que o que acontece nessa história é impressionante, que eles estão ali dentro da casa e de repente o telhado começa a cair e o forro do telhado desaba ali em cima de quem está dentro da casa e 4 caras descendo um homem paralítico e fica ali na frente de Jesus, no meio da roda. De novo, a necessidade desce e é colocada no meio do povo. Por que o Marcos achou interessante e importante puxar isso logo para o começo da conversa a respeito de Jesus? O João começa assim, no princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus. O Lucas começa assim, na época em que Augusto César, Herodes, e ele vai listando quem está no poder. Naquela época, aconteceu o seguinte, e ele começa a contar a história. E o Mateus é ele que vai dando lista de nome, né? Eu vou te empolgar logo do começo e eu vou dar a lista de toda a ascendência desse cara aqui. Aí ele começa, fulano, filho de ciclano, que foi filho de ciclano. Mas o Marcos não. O Marcos ele tem uma ansiedade no coração dele ali. Puxando para o meio da conversa o que importa. E quem segue Jesus tem isso aqui como central na sua vida e na sua conversa. E ele não vai ficar aqui tentando te convencer, ele vai te mostrando. E o que é louco nessa história, que chama a atenção dos crentes influentes, sempre é o que a tradição diz. O que mantém a gente estável? Eu sei, eu estou nessa há muito tempo, eu sei o que é de se esperar, eu sei o que eu devo fazer depois, eu sei o que é correto diante de Deus, e aí tem o outro, que do outro lado fica ali ansioso, angustiado, com medo, porque não sabe, e quer dizer, isso aqui é da vontade de Deus? Será que é essa a vontade de Deus? O Marcos talvez está puxando para colocar na frente, na nossa frente. Porque ele achou essa sequência tão importante
que ele registrou aqui, dentre milhares de histórias que ele tinha com esse cara. Ele disse, se eu vou deixar vocês com alguma coisa, eu vou dizer, isso aqui é que ficava no meio da conversa. A conversa tinha a ver com essas coisas aqui. O que é permitido fazer? O que é permitido fazer dentro da cultura? O que é adequado para você? O que estão esperando de você? O que estão esperando de vocês que se reúnem e usam o nome de Jesus para dizer quem vocês são? Uma coisa interessante dessa história que sempre quando a gente aborda uma história de Jesus que tem milagre, fica uma crisezinha ali, e eu acho que é exatamente por isso que eles contam as histórias dos milagres. Essas histórias entram aqui, e para quem tem uma vida, e para quem segue aquela vida em que não dá muito para mudar e mexer na realidade, em que eu não tenho muito motivo para esperar, sabe aquele que o Brasil é do futuro? O Brasil é o país do futuro. A pessoa em que não é permitido mexer no ambiente, em que mexer nas normas não é adequado, porque é mais seguro viver desse jeito aqui. Quando essa pessoa aborda uma história dos milagres, ela usa essa história para dizer, olha aí, ele era filho de Deus, comprovado, 1, 2, 3, logo segue o crente. Dizer que você é de Jesus é o caminho correto. Para outras pessoas, a gente se esconde dentro dessa história porque ela é justamente milagrosa. E uma coisa que todo mundo quer. Eu queria um milagre. Eu cresci nesse ambiente de igrejas e de pessoas que estavam buscando solução. E muitas vezes eu ouvi, quem veio buscar o seu milagre hoje? Já ouviu essa pergunta? Quem está aí esperando o seu milagre? E a gente canta aquela música, hoje o meu milagre vai chegar, sabe? Isso entra para dentro da nossa história. E aí a gente começa a conversar com Jesus aqui, e as camadas que tem de libertação da história que contam para a gente, ela surge quando eu percebo o que é importante para Jesus ali. E talvez essa história de milagre, ela está aqui, não para comprovar um poder sobrenatural, mas para abrir os nossos olhos para o que esse cara, que está à frente do movimento, que é o movimento que carrega esperança, e que é um movimento que tem autoridade e o poder de Deus para transformar a realidade. Essa história aqui, quando eu me envolvo com ela, eu me pergunto o que era a prioridade dentro daquele ambiente, e a prioridade de cada um ali. Tinha um grupo que a prioridade era manter a estabilidade e não mexe. A gente já se acostumou a viver com os líderes aqui, os nossos opressores. Estamos em paz com essa realidade aqui. E os outros ali olhando para dentro, para a sua necessidade. Mas talvez essas histórias estão aqui para dizer para você, e para dizer para a igreja, e para dizer para o povo que é seguidor de Jesus, que ele tem outra prioridade. E
tem um negócio impressionante. Essas histórias aqui, elas sempre são acompanhadas, como a história dos amigos que levam o cara e descem ele ali pelo telhado. Aqueles caras têm uma história interessante. Todo mundo ali que estava ao redor e entupiu aquela casa, eles têm uma história para contar. Cara, bicho, o negócio foi doido. Porque botaram o cara ali no meio. E aí sabe o que ele fez? Ele disse: os seus pecados estão perdoados. Pô, ele desceu um paralítico ali no meio, mano. O que pecado tem a ver com a história? Qual era a prioridade e a necessidade importante para o paralítico ali naquela história? Qual era a imagem que as pessoas estavam tentando dar para Jesus naquele ambiente ali? Tentando enquadrar ele e ver se ele realmente vive de acordo com o que ele fala. Todo mundo na expectativa ali. E Jesus acessa um ponto na mente humana e ele diz para o paralítico assim: os seus pecados estão perdoados. E aí os crentes olham para ele e dizem: com que autoridade tu tem para falar de pecado, e quem tem e quem não tem? E aí Jesus faz de novo a pergunta: o que é mais fácil fazer aqui nesse cenário? Dizer para um paralítico que talvez vive obcecado com o questionamento de: pô, será que eu estou nessa situação aqui porque eu pequei? Eu estou preso a essa condição e isso tem a ver comigo? Porque é fácil dizer isso. E Jesus alivia a mente dele, ele diz: você está perdoado. E os outros tentando enquadrar Jesus, procurando o poder que acompanha, ele diz assim: eu vou fazer o que vocês estão pedindo. E ele diz: pega a tua cama e vai. E eu imagino assim, os amigos saindo com o cara, todo mundo abrindo ali, e eles chegam com o cara e: caramba, cadê aquela necessidade? Quem é que tem a oportunidade de participar do que estava acontecendo ali? Os amigos daquele cara, eles estão envolvidos no milagre aqui. Qual era a prioridade deles? Era tentar enquadrar Jesus para ver se realmente ele era o cara e poder: não, a gente está seguindo ele porque a gente está fazendo desse jeito aqui, porque é assim que se faz. Eles pulam essa parte a ponto de reorganizar a agenda e arrancar o telhado da casa. Eu queria forçar a sua mente literária aqui. Cara, o telhado é o que protege, é o que dá segurança, é o que me mantém estável. E eles vão ali e arrancam a estabilidade, a compreensão daquilo, porque eles querem ser parte da história que percebe a necessidade e sai do seu ambiente seguro e vai lá e se envolve e diz: olha, eu não sei o que é a prioridade para eles, mas a nossa aqui é o nosso amigo aqui. Enquanto a gente fica engatado nas nossas prioridades confusas, a história de quem segue Jesus, ela é cheia de momentos de reorientação, em que ele acorda. E para os que dizem que são discípulos de Jesus, porque só tem essa categoria no movimento: ou você está olhando e seguindo e tentando fazer o movimento como ele fez, ou você é daqueles
Não tem meio termo na conversa aqui. Ou isso é a sua prioridade, ou você está priorizando todas as outras coisas. E elas estão ocupando e gerando a tua ansiedade. E ao longo da jornada, Jesus está dizendo: ei, calma. Esse medo brota quando você é o priorizador da tua vida. Quando você é a pessoa que acredita que consegue botar ordem na casa. Respira, calma, não tenha medo. E aí lembra daquela poesia lá do começo? Quando você finalmente para e pede socorro. Lá no começo, o Isaías fala assim: se com renúncia própria você beneficiar os famintos e satisfizer os anseios dos aflitos, então a sua luz despontará, como o telhado de uma casa que se abre e o sol entra. Se você renuncia à própria prioridade, aí a sua noite será como o meio-dia. O Senhor o guiará constantemente, satisfará seus desejos numa terra ressequida pelo sol. E você será como um jardim, como uma fonte cujas as águas nunca faltam. Você será isso. Quando é que eu ouço Deus dizendo: eu estou aqui? O Isaías diz assim: lembra do que é prioridade para Deus? Libertar os cativos, alimentar quem tem fome, se apresentar como solução para quem está deprimido, se apresentar como o abraço acolhedor, como a mão estendida. Quando eu estou e me reoriento para o outro, ali eu ouço Deus dizer: eu estou aqui. E eu quero te deixar com essa reflexão aí e com essas perguntas. E que o seu silêncio seja para tentar ouvir onde é que está. Onde é que está o outro? Porque lá onde a necessidade está, é lá que é necessário ouvir de Deus: eu estou aqui. E o que essas histórias de milagre, o que surge é que assim, você pode ser parte, co-criador desse mundo em que as pessoas ouvem de Deus: eu estou aqui. E é garantido que na tua jornada, nos tempos confusos em que ao redor parece que tudo falta, é garantido que o Senhor conduzirá os seus passos, mesmo quando você não compreende. E é durante essa caminhada, como a gente ouviu aqui no começo, é durante o caos que eu sou transformado. É durante a caminhada no deserto que eu me torno uma fonte de água. E uma fonte de água não para mim, porque
porque eu estou deixando o meu olhar e as minhas prioridades serem reorientadas por Jesus. Esse é o começo da conversa.